Olá pessoal, bom, vou passar um pouco para vocês aqui, conforme a gente foi falando em relação a conteúdos aí de matemática básica. Um dos conteúdos que aparece bastante, direto, a gente necessita na resolução dos exercícios, na resolução das questões aí, em todos os vestibulares, Enem, é o que a gente fala de equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau é um tema que costuma cair bastante, não diretamente só a questão da resolução da equação, mas sim a parte depois quando cair em função, a parte do desenvolvimento, quando a gente equaciona muitas vezes uma situação, a gente precisa de uma equação de segundo grau para poder resolver, então está sempre aparecendo, ela tem as suas particularidades, no caso das equações incompletas, nas equações completas, então aqui eu vou mostrar para vocês como a gente resolve, vou fazer isso em duas partes, então essa parte 1 aqui para não ficar muito extenso, vou falar um pouco da equação, o formato, como é, o que significa e como resolve essa equação se ela aparecer de forma incompleta. Depois eu já apresento para vocês um vídeo que vai falar da equação completa, das técnicas, como a gente faz para resolver. Então aproveitem aí e qualquer dúvida, tamo junto. Valeu! Então, quando a gente fala numa equação do segundo grau, então, diferentemente lá do que a gente viu na equação do primeiro grau, ou qualquer outro tipo de equação que a gente venha a ver, a equação ela é definida de acordo com o que acontece com a variável. Então, uma equação ela vai ser do segundo grau quando a variável estiver elevado a 2. Então, essa é a ideia de uma equação do segundo grau. A gente pode falar que uma equação do segundo grau, então, quando a gente trabalha aqui a equação do segundo grau, o formato dela é o seguinte. Então, eu tenho que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá lá. Isso é uma equação de segundo grau. Então, toda equação de segundo grau ela vai ter esse formato. E por que que ela é do segundo grau? Porque o x está elevado a 2. Única restrição que a gente precisa ter para uma equação de segundo grau, que é o a tem que ser diferente de zero. Por que que o a tem que ser diferente de zero? Vamos analisar o seguinte aqui. Se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado não vai sumir esse x ao quadrado? Então, daí deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Então, a única restrição é essa. Os valores de a, os valores de b e o valor de c, a gente fala que isso são coeficientes. Esses coeficientes são números reais, então ele pode ser qualquer número real, certo? Um exemplo, então, de uma equação de segundo grau, eu posso colocar isso daqui, ó, 3x ao quadrado mais 5x menos 8 igual a zero. Quando eu pego essa equação de segundo grau, a gente pode, e isso vai ajudar muito a gente na hora de definir, eu falo assim, quem é o A? Ah, o A vale 3. Por que que o A vale 3? Porque o A é sempre o número que está junto com o x ao quadrado. Quem é o B? Ah, o B vale 5. Porque quem é o B? O B é o número que está junto com o x. E quem é o C? O C vai ser o menos 8, porque é sempre o termo independente, aquele que não tem x. Tomar cuidado com o sinal. E por que que a gente faz essa associação de A, B e C? Porque isso é muito importante para a gente conseguir depois usar a fórmula de Bhaskara. Então, a gente precisa determinar, a gente precisa definir numa equação de segundo grau quem é o A, o B e o C, tudo certinho. Então, toda equação de segundo grau ela vai ter esse formato. Agora nós vamos começar a pensar em algumas particularidades dessa equação, mas a única coisa que não pode acontecer é o A. Por que que eu falo particularidades? Tem algumas coisas que acontecem aí na equação que a gente fala que é uma equação incompleta, depois se ela for completa, a gente define algumas coisas em relação ao delta, resolver a equação de Bhaskara e assim por diante. Então vamos trabalhar um pouco isso daqui, vamos pensar nessa ideia aqui o que a gente tem. Primeira coisa, quando a gente pensa aqui numa equação de segundo grau, é a ideia da gente determinar aquilo que a gente chama de raízes. Então, se a gente for pensar na raiz de uma equação, o que que é a raiz de uma equação? Raiz de uma equação, independente se ela é do segundo grau ou não, é aquele valor que a gente substitui no lugar do x e a equação dá zero. Então, se eu tenho uma equação de segundo grau, o número que substitui no lugar do x, que é a equação dá zero, aquilo é a raiz. Então, eu falo que eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c, porque isso é uma equação de segundo grau. Se é uma equação de segundo grau, significa o quê? Que eu posso ter duas raízes. Até duas raízes, tá? Nós vamos discutir sobre isso, que é o que a gente chama de x'
e x duas linhas. Então, a gente pode ter uma ou duas raízes ou nenhuma raiz, mas depois nós vamos discutir isso. Por enquanto, vamos pensar nisso daqui. Então, raiz, se eu pegar o valor do x e substituir aqui, e o resultado der zero, significa que esse número é raiz. Vamos pensar aqui, se eu tenho a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Tá lá. Eu tenho essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E se eu falo assim para vocês, uma raiz dessa equação é o 2. Então, eu estou definindo o 2 como raiz dessa equação. Será que é verdade? Como que a gente pode verificar isso daqui? Só para conferir, né? Se é raiz. Vamos substituir o 2 no lugar do x. Então, eu vou ter 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10, mais 6. 4 com menos 10, menos 6. Com mais 6, 0. Deu zero? Deu. Então, o 2 é a raiz da equação. Então, essa é a ideia de uma raiz. E se eu colocar o 4? Já não dá zero. Então, o 4 não é raiz. Então, para que a gente tenha a raiz de uma equação, a gente tem que fazer isso aqui. Substituir um número e esse número vai ser resposta para a gente. Certo? Depois, pensando nisso daí, a gente pode associar lá com a ideia dos produtos notáveis que a gente tinha e pensar num trinômio quadrado perfeito, num trinômio do segundo grau. Então, quando aparecia para a gente assim, x ao quadrado menos sx mais p. Lembram disso lá em produtos notáveis que a gente estudou? Isso é um produto notável. A gente vai fazer a fatoração disso daqui. O número que está aqui é a soma, o número que está aqui é o produto. Então, se a gente for analisar a ideia de soma e produto, para a gente determinar a soma, é a soma das raízes, x' mais x duas linhas. Se a gente for pensar no produto, é o produto das raízes, x' vezes x duas linhas. Então, quem é a soma? A soma vai ser esse valor que está com o x, sempre o oposto do que está com esse valor. Quem vai ser o produto? O produto vai ser o p, esse termo que está independente. Então, se a gente for aproveitar esse mesmo exemplo aqui, para pensar nisso daí, eu falo assim para vocês. Quais são dois números em que a soma dá 5 e por que 5? Porque aqui é menos, a soma tem que ser 5. E o produto, olha lá, e o produto dá 6. Então, pensa para mim, dois números que somados vai dar 5 e que multiplicados vai dar 6. Professor, eu posso falar que é o 2, porque a gente já sabia que era o 2, e o 3. Por que eu sei que vai ser o 2 e o 3? Porque 2 mais 3, 5, que é o oposto do que está aqui. 2 vezes 3, 6. Então, aqui a gente consegue determinar as duas raízes. Então, essa é uma das maneiras que a gente tem de determinar uma equação de segundo grau. Claro que, dependendo de como aparecer, se aparecer algum número aqui junto, ou se a gente vê que tem números que não dá para multiplicar, a gente pode resolver de outra forma que é mais prático. Mas, em todo caso, aqui já dá para a gente pensar nisso daqui. Essa é uma das formas que a gente tem para determinar as raízes de uma equação, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem aí quando define uma equação do segundo grau. Outra coisa que pode acontecer quando trabalhamos com a equação do segundo grau é a gente ter aquilo que a gente chama de equação do segundo grau incompleta. Então, o que é uma equação incompleta? Algo que é incompleto é porque falta alguma coisa. Então, se eu for pensar numa equação completa do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é uma equação completa, porque eu tenho os valores de a, de b e de c. Quando que eu vou ter uma equação incompleta do segundo grau? O a gente sempre tem que ter, lembra que eu falei. Mas se eu falo assim, eu tenho ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, a primeira possibilidade que a gente tem numa equação incompleta é quando c é igual a zero. Ou seja, eu não tenho termo independente. A outra opção que eu tenho eu tenho ax ao quadrado mais c igual a zero. Tá lá. Outra possibilidade. Nesse caso, o que acontece? O b é igual a zero. E terceiro caso que a gente pode ter, eu tenho ax ao quadrado igual a zero. Nesse caso, o que eu tenho? O b e o c vale igual a zero. Então, nesse caso, os dois valores são iguais a zero. Então, são as três possibilidades. Mas e o a? Lembra que a gente viu que o a nunca pode ser zero, se não deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, para a gente tem essas três possibilidades de equação incompleta.
o C valendo zero, o B valendo zero ou o B e o C valendo zero. Eu vou mostrar aqui para vocês uma formas, né, da gente resolver isso daqui sem precisar fazer a conta novamente, seria uma possibilidade, mas é claro que se a gente for resolver por Bhaskara, que nós vamos ver no próximo vídeo, também dá certo, tá? Isso daqui só são alguns atalhos que a gente tem quando a gente tem uma equação incompleta. Fica mais fácil da gente resolver. Então, se eu dou a seguinte equação para vocês, x² mais 5x igual a zero. Tá lá, ó. Isso é uma equação incompleta. Aqui eu posso falar que o A vale quanto? O A vale 1, porque se não tem ninguém com x², o A vale 1. Quanto vale o B? O B vale 5. Quanto vale o C? O C vale 0. Então, o A vale 1, o B vale 5 e o C vale 0. O que dá para a gente pensar, o que dá para a gente definir disso daqui? Que eu tenho uma equação incompleta. Como a gente pode fazer para resolver ela? Porque a ideia não é determinar o valor do x. Nesse caso, ó, a gente usa fatoração. Eu tenho dois termos e o x repete nos dois termos. Então, eu posso colocar o x em evidência. Se aqui é x², sobra x. Se aqui é 5x, sobra x. E isso daqui, pessoal, que eu vou fazer agora, eu vou até colocar um asterisco aqui, é bem importante. A gente costuma utilizar bastante isso na matemática. Pensa que eu tenho um produto entre dois termos e esse produto dá zero. Quando o produto de dois termos dá zero, significa que ou o primeiro termo vai ser zero, por quê? Porque 0 vezes alguém não dá zero, ou o segundo termo, x mais 5, vai ser zero. Então, ou seja, passo 5 para lá, o x vai ser menos 5. Então, percebam que essas são as possibilidades que a gente tem para determinar o valor de x. Então, ou o x vale zero, porque 0 vezes qualquer coisa é zero, ou vale menos 5, porque se eu colocar aqui dentro, menos 5 mais 5, não vai dar zero. 0 vezes qualquer coisa, zero. Então, quando eu tenho o c valendo zero, o que a gente faz? A gente coloca em evidência, certo? Então, essa é uma das formas que a gente tem de resolver a equação. Segunda possibilidade, se aparece uma equação desse tipo aqui, ó, x² menos 9 igual a zero. Tá lá. Agora eu posso definir que o A vale quanto? O A vale 1, o B vale 0 e o C vale menos 9. Tá aqui. Percebam, tá? Ah, mas o A vale 1 de novo. Normalmente o A vale 1, mas ele pode ter outros valores, tá? Sem problema. Novamente eu tenho uma equação incompleta. Nesse caso, o que a gente pode falar? Que se ela é incompleta, aqui não dá para pôr em evidência, mas aqui se a gente fosse pensar, eu teria diferença de 2 quadrados, mas só para a gente resolver de uma outra forma, vamos jogar o 9 para lá. Então eu posso falar que x² vale 9. Ele era negativo, passou para lá, ficou positivo. Agora eu vou pegar essa potência e vou jogar para o outro lado. Qual é o inverso da potência? É raiz. Então eu vou fazer mais ou menos raiz de 9. Ou seja, quem vale o x? Mais ou menos 3. Percebam que eu tenho duas raízes, tá? Vou até pôr aqui, ó, que x' vale 3 e que x duas linhas vale menos 3. São as duas possibilidades que a gente tem quando a gente trabalha uma equação incompleta quando b vale zero. E isso serve, estou repetindo, para insistir nisso. Isso vai servir quando a gente tem agilizar o processo. Então, se a gente quer agilizar, eu não preciso ficar resolvendo Bhaskara, mas também vai dar certo. E nesse caso aqui não tem muito o que fazer, porque se eu tenho que multiplicar alguém, se eu falar assim, 2x² igual a zero, eu sei que o x tem que ser zero. Então, aqui eu não tenho muita escolha, pessoal, porque 0² vezes 2 vai dar zero. Então, aqui sempre vai ser zero quando o B e o C vale zero, a gente tem que ser zero. Ah, mas e o outro valor? Nesse caso, a gente fala que é uma raiz dupla, ou seja, os dois valores iguais a zero. X' vale zero e x duas linhas também vale zero. Então, sempre vai acontecer isso daqui quando a gente trabalha essa questão de equações incompletas. Então, resumindo o nosso módulo aí, o que a gente tem? Então, vamos pensar num resumo aqui. E isso daqui depois seria interessante vocês colocarem tudo no organizador gráfico lá da apostila, lá da página de 19, organizar isso daqui. Então, agora nós vimos que isso é uma equação do segundo grau. Essa equação é uma equação completa, né? Uma equação de segundo grau. A única restrição que eu tenho é que o A tem que ser diferente de zero. Então, nós vimos isso. Quando eu tenho uma equação do tipo x² menos sx
mais P igual a zero, eu posso determinar as raízes por soma e produto. Então, eu posso determinar por soma e produto. Pegar os valores que somados vai dar S e que multiplicados vai dar S. Eu posso pegar as minhas equações incompletas. Quando que uma equação é incompleta? Quando ela é do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, ou ela é do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, ou ela é do tipo ax ao quadrado igual a zero. São as três possibilidades que a gente tem de equação incompleta. Então, nesse módulo, foi isso que a gente trabalhou. E além, é claro, da gente pensar sempre na ideia da raiz. Falou em raiz, é o número que substitui no lugar do x para a equação da zero. Certo, pessoal? Então, nossa primeira parte aí da aula é isso. Valeu, um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.